E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje um episódio muito especial para mim, de verdade, um episódio recheado de informação baseado na história da Tecnoponta, baseado na minha história e provavelmente na história do nosso convidado também. Hoje a gente vai falar com o monstro, com o Gustavo Litt. E aí tem uma história em relação a isso, ao monstro. Vamos conhecer essa história. Eu me perdi, deixa eu só lembrar do que eu estava falando aqui. Você falou da... Você estava falando da pandemia, que você se isolou. Sim, isso eu sei. Por que eu tô falando isso? Mas a gente vai pegar making off. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Bom, voltar, né? Voltar a estar aqui na Tecnoponta. Qual é o sentimento? Cara, pra mim, estar na Tecnoponta, assim, tem muita história, a gente ia conversar, né? Então, é muitos anos. Então, é sempre legal estar aqui dentro. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com essa empresa. Assim, eu cheguei aqui com 23 anos de idade, né? E aí posso falar pra você que tudo que eu tenho hoje, os sonhos nasceram aqui dentro, a capacidade de poder investir no meu próprio negócio nasceu aqui dentro. Os bate-papos que eu tinha aqui com o Rogério, com o Luiz Lapetina, que são os monstros, são os dinossauros da Tecnoponta, nasceram aqui dentro, eles eram mais velhos que eu. Eles negócios que eu falei isso. Aliás, dá um oi aqui. Aí, Lapetina, você falou que eu tinha que trazer o Gustavo Litt? Hoje é o dia. Eu vou até passar o vídeo aqui pro pessoal entender melhor do que eu tô falando. E aí é o seguinte, eu fazia... Então, assim, eu tinha uma relação muito afetiva com a Tecnoponta. Eu empreendi no backsite... Sim. Porque nasceu essa vontade aqui dentro, as coisas foram construídas aqui dentro. E o Backsite teve a sua história, tem a sua história, foi uma empresa que me trouxe até aqui e é uma empresa bastante sólida, assim, posso dizer que na época da pandemia o Backsite socorreu a Tecnoponta, o Backsite trouxe a capacidade econômica e a capacidade produtiva que a Tecnoponta precisava naquele momento para sair daquela fase de pós-pandemia, que nós ainda estamos ali meio que... Ela já está voltando a começar a fazer o que ela sempre fez, que foi voar. Sim. Mas aí eu fico muito feliz, porque foi assim, foi a Tecnoponta que me deu tudo que eu precisava para poder montar o Backsite, e foi o Backsite que me deu a capacidade para poder voltar e estar onde eu sempre gostei de estar. Sim. A gente tem as histórias. Você falou, você começou com 23. Eu acho que a minha história com a Tecnoponta começa com 14. Deixa eu passar um vídeo pro pessoal pra entender, assim, hoje a gente tá aqui no estúdio, o que você achou desse estúdio aqui? Não, achei muito bacana, assim, acho que sensacional. Muito legal, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro gravando, eu gosto muito de estar aqui. Mas a gente, pra você ter uma ideia, quando começou a pandemia, todo mundo foi para casa, aquela fase do lockdown e tal, e aí falou, e agora o que vai ser? Meus funcionários tudo em casa, mas até o Backsite trabalha com tecnologia, pra gente não foi difícil passar por essa fase, né? Eu me toquei lá na minha chácara, fiquei lá, morei 3 meses lá, trabalhava tudo home office, tava perfeito, não tinha nenhum problema, a não ser a própria pandemia. Aí depois dessa parte da pandemia e tal, aí os meus clientes falaram assim, eu tava para lançar o Clube Internet, que é a ideia de criar uma comunidade que mistura ali desenvolvedores e empreendedores. Que, aliás, é um domínio que você tem há muitos anos. Há 20 e poucos anos. E você sabe que eu tentei usar esse domínio para várias coisas, nunca deu certo. Eu lembro. Ele foi criado para fazer o que eu vou fazer agora, e aí ele sempre foi guardado para nunca dar certo, sabe? Lá em 2011, 12, você já tentou, lembra? Foi naquela parte ali que a gente estava trabalhando mais junto também. Sim. Eu lembro que você tentou fazer alguma coisa ali na época, mas não rolou. Mas por isso eu tô falando, esse domínio, eu lembro que esse domínio era seu já há muito tempo. Esse domínio é meu, ele foi criado há mais de 20 anos atrás, foi criado dentro da Tecnoponta para fazer a comunidade da Tecnoponta, e aí eu deixei de dar aula, a gente vai falar sobre isso. Deixei de dar aula, e aí quando eu tentei fazer algumas coisas fora tal com ele para poder aproveitar, porque é um nome, eu acho o domínio muito bom, mas aí eu voltei para Tecnoponta e falei, agora eu vou parar de onde eu estava no momento, eu vou continuar de onde eu parei ali, né, vou pegar daquele ponto que a gente estava ali.
Então, aí a gente ia lançar o Clube Internet antes, que ia acessar a rede social de empreendedores versus ideias, né? Assim, quem tem a ideia, quem tem o dinheiro, essas coisas, quem sabe fazer, meio que misturar essa galera. E aí teve que cancelar o evento. Tinha imprensa, tinha tudo já cedo. Teve que cancelar o evento de lançamento do clube por conta do lockdown. Sim. Aí veio, o pessoal falou assim, Emerson, aí os meus clientes falavam assim, Emerson, mas e agora que é a hora de você liderar esse movimento? Porque tá todo mundo em casa e ninguém sabe o que fazer. Aí nós criamos um pelotão de empresários contra a Covid-19. E aí começamos a fazer reunião no Zoom e tal, aí a gente começou a transmitir essas reuniões, então começamos a falar sobre as soluções para a saída daquela situação usando a tecnologia. Isso pelo backside. Aí veio a minha conversa com o Rogério, e eu acabei comprando a Tecnoponta. Nessa hora, a Tecnoponta já invade o pelotão. Ou seja, já começa a trazer professores para orientar os empresários de como poderiam fazer para poder sair daquela situação. Só que aí, quando chegou no final, eu falei assim, gente, eu acho que esse é muito mais o projeto da Tecnoponta do que do Backside, porque a gente é uma empresa de tecnologia, a Tecnoponta é uma empresa de educação. Aí nasce o Papo de Ponta. Então, o Papo de Ponta nasceu depois de 1 ano de pelotão, feito pelo Zoom. Aí o Papo de Ponta nasceu e nós continuamos com o Zoom. Até eu entrevistar, eu tive uma conversa, eu chamei o Luiz Lapetina para poder tomar um café e combinei com ele para a gente fazer um episódio e aí depois a gente tomou café, conversou, até que no ponto fechou, aí a gente foi pro bar, tomou uma cerveja, conversou e aí depois a gente gravou outro dia. Aí no bar ele falou pra mim, Emerson, você tinha que fazer um negócio meio... Aí começou a me passar algumas referências de podcast, tinha que ser na mesa e tal. Aí eu falei pro meu irmão, pro Anderson, que é quem toca isso aqui tudo, falei, a gente tem que começar a fazer na mesa, do jeito, não mais no Zoom, porque a gente já acabou essa fase do isolamento, vamos fazer. Sim. Aí o Lapetina veio fazer, e a gente fez o primeiro na mesa, sem saber fazer, com câmera, com não sei o que, e eu vou passar aqui um pedaço dessa conversa que eu tive com o Lapetina. Foi essa aqui, ó. Muitos que aprenderam com a gente foram além de nós. E aí quer dizer que a gente fez certo. É curioso. Criamos um monstro. Isso, vários, né? Falar nisso, um outro que você tem que trazer, eu não sei por que eu lembrei disso, o Gustavo. O Litt? Foi. Demorou, né? Convocadíssimo também. Vai sim, tipo... Esse virou monstro, né? Esse virou monstro. E também, né? Também começou aqui como aluno de todo mundo. Sim. Eu fico bem. Ele fez 5 cursos. E ele fez os de Windows 7. Ele fez 5 cursos comigo. Eu arrumei 3 empregos pra ele. Sério, porque assim, Gustavo Litt, ele primeiro, eu coloquei ele numa empresa de infraestrutura em São Vicente. Ele tinha uma lan house. Depois eu coloquei, aí ele foi trabalhar, eu coloquei ele aqui. Ele é empresário desde os 5 anos de idade, né? Ele é. Você que colocou ele aqui. Foi, ele ficou no teu lugar. Eu tava andando no shopping, já tava meio que começando a pensar em parar de dar aula, por N motivos. Uhum. E aí eu tava andando no shopping, passei por ele e falei, professor, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Eu falei, e você? Ele falou, tô bem também. Aí, tá bom, tá mais. Aí dei uns 3 passos, eu falei, é ele. Ele é o cara. Aí eu voltei. Tu demorou 3 passos pra pensar o Gustavo. Tu foi ledo. Foi não, mas é porque eu não tava caçando. Não tava procurando alguém. Entendi. Então, ele apareceu. Aí não foi que eu tive dúvida se seria ele, é que eu tinha dúvida se eu ia parar. Mas sim, na hora que eu lembrei dele, eu falei, agora. Aí eu falei, atropelou as velhinhas. essa. Então eu queria que você contasse essa história que começou ali, que o Lapetina falou de empreender aos 5 anos. E você empreendeu e foi meu cliente. Com banner no mapa. Foi banner no mapa. Isso eu não lembrava, mas... Conta essa história tua aí do começo. Sim, vamos lá. Eu acho que eu não... Vamos lá, empreender com 5 anos ali foi demais, né? Mas eu poderia, talvez, ter começado a empreender com uma história que eu conto
para muita gente com 13, talvez, assim. E eu comecei a programar, né, muito cedo, né, então, se eu não me engano, com 11 anos eu já programava. E aí comecei ali a aprender com 12, 13 anos, eu fiz um curso de programação na FATEC, aqui em Santos, ainda antes de fazer curso contigo e com o Lapetina. E eu lembro desse curso, né? Fui fazer um curso, eu lembro até hoje, era um curso de ASP, clássico, aquele VB Script lá. Sim. Enfim, mas era gostoso. Do qual o Backsite consumiu muito também. Opa! Os mapas foram feitos em ASP. E aí eu lembro, ali tava numa sala, tinha umas 15, 20 pessoas, já tudo 20 para mais anos, tinha até um pessoal ali já mais de 40, assim, pessoal já tipo que tava, naquela época, era um pessoal que programava tipo em COBOL e tava indo aprender ASP, né? Sim. Tava... E eu ali, um moleque de 12 anos, né, tipo, sofrendo para entender o conteúdo, e eu lembro de algumas dificuldades daquela época, que era... E aí eu hoje entendo que a questão, a barreira não era nem a dificuldade de lógica, óbvio, né? Eu vou falar que, né? Mas enfim, era o idioma, né? Então às vezes ali tava falando, não, porque aqui você faz if, não sei o que, não sei o que lá, e eu ficava na minha cabeça, mas por que if, né? Tipo, não tinha significado if, né? E aí, alguns anos depois, fazendo inglês, estudando, eu falo, puta, se alguém tivesse me falado aquele dia que if era C, né? Eu falo, porra, eu entender, C era uma condicional, né? Tipo, ficava tudo mais simples. E aí depois eu fui pra fazer outros cursos, né? Aí fui fazer curso de Linux, aí naquela época quando eu fui fazer o curso de Linux, eu já tinha tido experiências passadas com Linux, já tinha... Você estava com a Lan House já? Já estava com a Lan House também ali. Qual era o nome da... Era Emotion Games. Emotion Games, né? Mas aí tem um ponto que eu falo, que é entre eu fazer os... Por que eu falo de talvez empreender com 13 ali? Ali, quando eu estava com 13 anos, e aí já estava com a Lan House... eu via muita gente indo fazer currículo, né? Imprimir currículo, fazer currículo, né? Sim. E eu falava, caramba, por que podia ter algo digital, né? Onde as pessoas colocassem o currículo delas e umas pudessem achar as outras. E aí eu escrevi algo, e aí tinha na época se eu não me engano, já tinha a Cato, mas assim, bem o início da Cato, né? E eu falei, não, mas podia ter algo que fosse onde as pessoas pudessem achar as outras, né? E eu fui e escrevi um portal ali, todo em ASP na época, onde as pessoas iam lá, cadastravam seus currículos, publicavam seus currículos. Sim. E basicamente seria um LinkedIn, a base, né? Do LinkedIn. E aí... praticamente criou o LinkedIn. Sabe qual é a diferença? Se a gente fizer um comparativo, nessa mesma época eu estava fazendo os mapas digitais. Sim. Não foi nessa época? Mesma época. Então assim, eu estava com os mapas digitais funcionando, e eu posso garantir que no Brasil foram os primeiros mapas digitais que existiram, e talvez você estivesse com o LinkedIn. Só que a gente estava na Baixada Santista, não no Vale do Silício. Eu acho que se nós estivéssemos no Vale do Silício nessa idade fazendo essas coisas, a gente teria uma outra história para contar. Eu acho que assim, também tem isso, então eu acho que tem uma questão, acho que da época, né? Eu acho que não estava na época errada. Acho que se tivesse sido algum projeto que tivesse ido para frente, mesmo naquela época, sim, talvez tivesse evoluído. Mas eu vou te falar, o Backsite e o Google são de 98. Então, só que um tá lá no Vale do Silício e o outro não tava. É que lá no Vale do Silício se respirava isso, né? Então as pessoas trocavam, sim, tinha mais, o sol era mais forte. Mas eu coloco o ponto, era uma criança de 13 anos, né? Então, tipo, era uma cultura. Hoje você vê um monte de porque
um adolescente, uma criança de 13 anos fez um sistema X, fez não sei o quê, um adolescente de 14, 15 anos descobriu uma vulnerabilidade, ou fez uma plataforma, está investindo. Só que hoje já tem até um olhar dos pais diferentes ali, né? Então, naquela época era difícil, eu nem falei isso na época, eu nem fui procurar apoio, nada, mas se eu tivesse ido procurar, muito provavelmente eu ia falar, pô, quem que vai ver? Que internet? Que rede social? Né? Porque na época já tinha ali o Orkut. E pra mim, era ali, eu falava, cara, porque na minha cabeça de 13 anos era, por que não um Orkut de currículo? De empregos, de currículo, sabe? Tipo, era, a minha cabeça era o LinkedIn ali, entendeu? Sim. Então, tipo, ali poderia, mas... E aí eu peguei e parei de fazer, né? E aí depois teve outros projetos que eu comecei e parei, né? E aí entra um pouco também de questões que eu só fui descobrir adulto, né? Então, aí falando já a questão, por exemplo, hoje eu tenho um diagnóstico de TDAH. Sim. Então, isso para mim no passado, isso explica muita coisa do meu passado de isolamento, de programar com 11 anos, de dificuldade de relacionamento e de um monte de coisa. Então, tipo, eu fui indo pro meu mundo ali procurando a minha saída, né? Sim. Mas, o que explica ali, né, a questão do TDAH e de começar e parar, né? A gente não tem aquela questão de prazer. A gente tem dificuldade de fazer coisas que não nos dão prazer, né? Sim. E quando você começa a fazer algo, aí como tecnologia, você começa a programar, você tem aquela dificuldade, aí você passa aquela dificuldade, você começa a ter prazer. Quando você faz tudo, chega no estágio ali, você fala, agora chegou na parte chata. E aí você tem que continuar o projeto, que é ele seguir pra frente. Então, aí, às vezes, nesse momento, eu paro. E eu não conseguia entender o porquê que eu fazia a parte mais difícil, digamos assim. Sim, trabalhava na inovação, mas depois da consolidação depois eu parava, né? Então, e aí eu brinco, assim, né? Tipo, do TDAH, assim, a gente vive muito com... Por que aí, a gente vai falar mais pra frente, é a questão do esporte, né? Sim. Que é a questão de dopamina, né? É uma dos neurotransmissores, acho que é neurotransmissor, na minha ignorância, aí, tipo, que a gente não tem tanto, né? Então, o esporte, ele traz um pouco disso, que é a questão da felicidade. Então, a gente vai indo. E isso vai ali no mundo pra mim, no mundo da tecnologia. O fazer o difícil vai me gerando prazer e liberando dopamina. Só que chega no momento que... Na hora que cruzou a faixa, pra que correr? E aí eu brinco, né? Aí, falando de dopamina, prazer, né? Outro dia eu ouvi um documentário do Casagrande. Sim. E aí ele fala que ele tava falando de droga e tal. E ele tava falando que a droga libera um pico, né, de dopamina, né, de prazer, e que estudando é um pico muito parecido com o de um jogador quando faz o gol, no momento do gol. Sim. Então, que é um pico de dopamina ali, de felicidade, e que aí depois desce, né? Sim. E aí eu tava brincando com um colega, que deve ser a mesma sensação de um programador quando compila o código pela primeira vez sem dar erro. Também, eu vou te falar, você estava falando isso aí, eu estava tentando encaixar exatamente isso aí, mas assim, quem nunca solucionou uma questão de madrugada sozinho e ficou andando pela casa querendo mostrar para alguém aquele negócio funcionando, que atire a primeira pedra, né? Sim. Porque assim, eu vivi, assim, na primeira vez, quando eu estava fazendo os mapas digitais, em que eu escrevi, e na hora que eu executei, a gente usava o Flash, não na primeira versão. O mapa digital era um ASP que tinha imagens com coordenadas que eu exibia, era simples assim. Mas na evolução, na evolução onde realmente eu comecei a acontecer, foi quando eu fiz ele em Flash. Que aí eu desenhava eletronicamente, era um CAD, né? Era um CAD web.
E aí eu desenhava eletronicamente com base nos registros na base de dados. Então, trocava documento XML, e aí o pessoal que não entende vai ter que dar uma estudada um pouco para conseguir compreender esse bate-papo. Então, a gente transacionava documento XML e eu recebia num flash lá, e aí aqueles dados estavam comigo. Mas na hora que eu fiz o risco, que seria a rua, e escrevi o nome, o texto, acompanhando o ângulo do risco, eu sabia que aquilo ia virar um mapa digital. E isso foi de madrugada. E isso, assim, eu tenho certeza que foi como um jogador de futebol comemorando o gol. Eu tenho certeza. Eu tenho, aí falando de madrugada, né, tem uma coisa que o pessoal fala, eu vejo muita tirinha na internet de tipo, de programador, né, de tipo, acordando de madrugada, porque não sei o que, sonhando com a solução. Cara, assim, eu falo que eu tenho histórias pra falar. Tem um projeto que eu tava fazendo ali em 2012, 11, 12, e chegou um momento que eu tava ali já cerca de 4 horas parado, sabe? Tipo aquele ponto e vírgula que você não acha, sabe? Sei. E aí tava ali, cara, não ia, não seguia, não compilava, dava erro. Cara, eu fiquei uns 3, 4 horas, sabe? Aí eu cheguei uma hora que eu falei, cara, eu vou dormir. E aí, tipo, já era meia-noite, eu falei, eu vou dormir. Quando foi, tipo, 2:30 da manhã, eu acordei com sede, fui pegar uma garrafinha de água no lado da cama, tomei a água e veio na minha cabeça, tipo assim, tipo, o problema tá aqui, sabe? Tipo, sei. Cara, na hora, eu levantei da cama, fui pro computador e arrumei ali, cara, e era aquilo, sabe? Eu falo, puta... E aí eu vejo essas tirinhas na internet e falo, cara, isso não é mentira, não, isso aí é verdade. Gustavo, já aconteceu de eu ter ficado trabalhando o dia inteiro, porque você joga meio que a toalha, né? Depois eu vejo isso. Aí eu tô indo de moto pra casa da minha namorada, sei lá, uns 5 quilômetros. Aí faltando 1 quilômetro pra chegar, eu falo, já sei o que é. Velho. Não tem como, velho. Voltei, arrumei, deu certo. Como que você vai sair pra jantar, pra comer qualquer coisa com aquilo na cabeça, sem saber se vai resolver ou não? Não tem como. Voltei, arrumei, deu certo. Aí depois saí leve, fui lá pra casa da namorada, saí pra jantar, tudo de boa. Mas isso aí é fantástico. Mas aí vamos lá. Então, dos 5 anos, dos primeiro momento que vendeu lá o lanche da escola, e aí... Mas aí você começa essa parte. Agora me fala... Você chegando na Tecnoponta, ainda como aluno, queria saber como foi essa história e como foi o que você viveu ali. Então, aí entra... Aqui, né? Então, aí eu acho que entra a questão de estudar, e aí acho que aí quando a gente fala hoje muito de privilégios, né? Então eu acho que eu posso falar que eu tive muitos privilégios, assim, então... não que tenha sido fácil para os meus pais, enfim, acho que foram... eu lembro na época a Tecnoponta parcelava lá o curso lá em 6 vezes, aí você falava, quero fazer outro curso. Tá bom, a gente parcela em 6 e joga pra frente. Isso, né? Era cheque. Né? Era cheque. Você conhecia cheque. Então, eu lembro que assim... Meus pais foi isso, foi jogando cheque pra frente de cheque, então tipo assim, você fazia um curso ali rápido, mas o cheque, então tipo, não foi fácil, mas... Eu acho que tem cheque meu caindo até hoje. Se eu ligar lá pra minha mãe, talvez tenha alguma coisa ainda. Mas eu acho que aí teve a questão minha de curiosidade, eu peguei ali, eu comecei a usar... ouvi falar em Linux em 98, 99... Também, 98, eu devia ter o quê? 12 anos. Então, e eu lembro como que foi, cara, assim, passei numa banca de jornal, e aí tinha uma revista com um CD do Linux, não era conectiva, era do não era Caldeira Linux. Não era conectiva. Então, era o Caldeira Linux, e aí eu li lá, falei, cara... Vi um pinguinzinho, vi uma tela preta. Nossa, já apanhei tanto daquele pinguim. E aí eu falei, cara, é isso, né? Tipo, aí vou comprar isso, vou instalar.
E, cara, não sabia que para instalar aquilo tinha que tirar o Windows que tava na máquina, só tinha um computador em casa, né? Acabou passando por cima. E aí fui lá e botei o CD, fui fazer a instalação, a placa gráfica era... era aquela... Era um board, era aquela CIS 530, eu lembro até modelo. Sim. E, cara, era uma época que Linux não funcionava com placas, né, integradas ali na placa-mãe e tal. E aí, cara, sobe o modo gráfico? Não sobe. Aí você coloca o CD do Windows, pra favor, voltar o Windows, não acha o HD, não acha a partição. Não tem mais a partição. E aí, cara? Então, assim, eu apanhei muito, mas consegui fazer funcionar. Aí, quando eu volto o Windows, eu não consigo fazer funcionar o fax modem lá, pra conectar na internet. Cara, assim, então foi... E aí eu cheguei e falei, não, agora eu quero aprender esse tal de Linux aqui. Eu já fazia parte de alguns fóruns na internet. Sim. E aí eu falei, não, eu quero aprender esse tal de Linux. Eu acho que isso aqui, olha só, né, com 14 anos, 13, 14 anos, eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Ninguém tá falando isso. É o futuro, sabe? É como o metaverso hoje, né? Isso aí era aquele, naquela época ela tava falando de Linux e falando hoje de metaverso. Era um negócio assim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o curso. Aí eu fui, enfim, você falou aí na gravação ali, 5 cursos, Foram 5 né? cursos. E aí foram todos os cursos de Red Hat. Todos os cursos do Red Hat 4. Era Red Hat 9 quando você fez. Era o 9, e que eu fiquei puto depois, porque logo na sequência que terminou o curso, quando a Red Hat vira pro Enterprise... Mas aí ela solta o Fedora. Solta o Fedora, mas, cara, aí tem algumas questões ali. Você mudou de distribuição depois disso? Eu mudei, aí eu fui pro Conectiva na época. Não fui pro Conectiva, não. Eu acho que eu fui pro... Debian? Não, então, eu fui pro Mandrake. Aí, na sequência, o Mandrake comprou a Conectiva comprou o Mandrake, aí virou Mandriva. Sim. E aí começou essa questão de um comprando o outro, juntando, toda hora mudando. Ele foi uma sequência muito rápida. E aí um colega meu na época falou pra mim, cara, vai pro Debian. O Debian nunca vai mudar, nunca ninguém vai comprar, e não sei o quê. Sim. E aí é onde eu ainda não entendi a questão do open source ali, sabe? Sim. Do código livre, open source. Eu tava olhando Linux, não tava olhando... Sim. E aí foi quando ele me explicou ali e falou, cara, ó, é isso aqui, ó, tem outra coisa por trás disso, Sim. né? E aí foi quando eu fui pro Debian. E aí, beleza, fiquei no Debian muito tempo, Ubuntu, mas aí aí depois eu fui vendo, tipo assim, entender o Linux por baixo dos panos, né? Sim. Então, a filosofia open source, né? A sociedade se moldando em relação à tecnologia. Sim, mas assim, eu falo a questão mesmo técnica de entender o Linux independente do comando, assim, sabe? Independente se é um pacote Deb ou RPM ou se é um comando que tem um network config que só tem na Red Hat Like e não tem no Debian, e é um comando dpkg que só tem no Debian. Então, tipo assim, cara, mas o que esses comandos fazem por baixo do pano ali, sabe? Então, como sobreviver, como saber mexer num lado e no outro? E depois entender os comandos diferenciais que ajudam a produtividade no dia a dia, né? Então, entra essa questão, assim. Aí fiz os cursos de Linux, ponto, ali, achei legal, comecei a entender um monte de coisa... Comecei a me sentir hacker. É onde eu falei com o Luiz, criamos um monstro. Aí a gente só pegou ali tava ali o monstro se formando, a gente só foi lá e jogou um balde de gasolina em cima e falou, vai. E aí eu peguei, nesse meio tempo, entre fazer Linux e o Windows, eu tenho uma coisa que eu fiquei com raiva ali também. É que eu falei, pô, fui pra Linux e tal, e agora como que eu rodo o meu ASP aqui? Aí eu não rodava, eu falei, pô, agora eu vou ter que aprender outro negócio aqui. Aí foi quando eu fui aprender PHP. Sim. Mas o legal é isso, eu vou aprender outra coisa e tal. Não... Mas eu fiquei brava, eu falei, pô, por que isso... Mas aí eu falei, não, peraí, mas olhando pro mercado agora, tal, tem muita coisa de Windows Server, o que é esse Windows Server, o que tem por trás disso, mas... E aí foi onde eu falei, pô, eu preciso, na época... eu falei, pô, eu quero entender os dois,
para saber para que lado que eu vou, né? E aí foi quando eu fui fazer os cursos com o Luiz. E aí eu acho que também, né, é a mesma coisa ali, dado o espaço-tempo, né, entre fazer os seus cursos, fazer o curso dele, tem uma questão minha de evolução e tudo mais, tem muitas coisas que você... Vou pegar exemplo aqui, vamos pro técnico de novo, vou deixar as pessoas pesquisarem depois, você não sabe do que a gente tá falando. Dá um Google aí que você vai encontrar. Então, eu lembro, por exemplo, quando a gente tava fazendo curso ali já passando pela parte de server, né, então a gente vai, processo de DHCP, processo DORA, né, aquela coisa toda, né, então aí, e... Pra mim era uma coisa nova, assim, né? Tipo, nunca tinha parado pra estudar IP a fundo e tal. Então, tipo assim, quando é que eu vou entender o que é IP, máscara, faixas privadas, públicas? É contigo. Sim. Mas é muito conteúdo pra pegar e entender IP, depois DHCP, todo o processo do DHCP, DNS e como funciona o DNS, etc. Sim. E aí, então, quando eu vou fazer o curso de Windows, o que eu acho bacana é isso, é que eu falo, caramba, eu tô revendo tudo o que eu vi ali com o Emerson, com o Linux. Então, tipo, peraí, não é Linux ou o Windows, tem muita coisa aqui que é conceito... De internet. Que é conceito de rede, de internet, de tecnologia. É quando a gente fala rede hoje, qualquer pessoa que tá em casa entende internet, porque não existe outra rede que não essa, né? Exato, então, e aí aquilo foi bom, porque coisas que eu não tinha entendido... Com o Emerson, na época, eu entendi com o Lapetina. Então, não fala isso, que agora... Eu tô aumentando o passe dele. Nesse momento, você acabou de criar outro monstro. Agora eu vou escutar isso. Toda vez que eu for tomar cerveja, vai falar, tá vendo? Ele não entendeu com você, entendeu comigo. Agora... Então, assim, eu lembro duas coisas, assim, que eu lembro do... Lapetina explicando. Como eu lembro, assim, eu tenho algumas coisas de memória visual bacanas. Então eu lembro do Emerson explicando, desenhando algumas coisas ali. E eu lembro do Lapetina também, e desenhando, explicando alguma coisa. Sim. Duas coisas que eu lembro do Lapetina explicando é o processo de DHCP. Sim. E como funciona o DNS. E eu acho que é da forma que eu explico pra todo mundo até hoje. Tipo, explicando do root server, tipo, aqui tem um domínio, aqui tem um domínio, não sei o que lá. Só que aqui tem um ponto oculto, né? Onde começa tudo, sabe? Sim. E, enfim, então aí ele vai, e aí eu entendi que existia que era o conceito de rede, internet, tecnologia, e tinha a ferramenta. Que o Linux era uma ferramenta, o Windows era outra ferramenta. Sim. E que eu tinha que, então, ser bom no conceito de rede, ali, de tecnologia, no assunto que era a base, e que o resto eu tinha que saber as ferramentas. Certo. Porque o Windows era a ferramenta, o Linux era a ferramenta, e pronto. Eu acho que só que mesmo tendo acho que essa visão de que são ferramentas eu tive um pouco depois, não foi ali na adolescência. Sim. E aí na adolescência eu falei, não, eu quero Linux aqui. Então eu fui. Mas é porque você falou que quer Linux porque a influência minha é muito melhor que a influência do Luiz. Lógico. Aí... Mas só pegando... E aí eu acho que foi uma escolha... certa por um momento, porque aí eu acho que você vai querer engatar depois no segundo. E aí depois? O que vem depois? E aí depois vem eu ir trabalhar, fazer serviço pro Emerson com Linux. Depois eu vou para startups com Linux, né? Então o Linux ele me coloca, acho que também, o saber a ferramenta Linux também me coloca num outro patamar ali de mercado ali. Sim. Não tenho a menor dúvida. Então, vou tentar fazer um gancho. Aí, teve esse período teu de aprendizagem, que tem esse lado autodidata muito forte, e tem o lado da Tecnoponta, que aí você consegue... Porque eu acho que na Tecnoponta nasce o professor Gustavo. O conhecimento técnico vem trazendo ali no autodidata. Mas ali, como você falou, né, que você lembra do Luiz explicando e eu explicando, então acho que o professor Gustavo nasce...
você fala, cara, tô na escola o tempo todo aprendendo português, matemática, mas quando eu vou me divertir, eu faço o que eu quero, eu gosto de tecnologia. De repente eu vejo assim, alguém dando aula de tecnologia. Ali, eu acho que você começa a criar elementos na sua cabeça que começam a ir para essa hora. Aí você ficou um tempo, que aí foi prestando serviço, né? Eu vou voltar. Você tá falando ali, vamos colocar. Acho que tem mais um. Na Tecnoponta, não tem só o Windows e o Linux. E Linux. Eu também fiz curso com o Rogério. Fez com o Rogério também? Eu fiz curso de Delphi com o Rogério também. Então também teve a questão... Cuidado que se você despertar esse outro monstro, aí não dá pra ninguém. E aí... Mas assim, aí eu entro um pouquinho... Eu fiz o curso de Delphi com o Rogério, e eu acho que eu não sei se eu parei por aí, se eu fiz mais alguma coisa. Mas aí entra na questão só da oportunidade que eu tive na adolescência, que era... Na minha cabeça eu já tinha, eu quero fazer Linux, eu quero fazer Windows, eu quero fazer um curso de programação, eu quero saber o que eu gosto, sim, o que eu vou fazer, para onde que eu quero ir, né? E aí agora você vai desfazer um monstro, eu falo, puta, a programação não era o que eu queria. Calma, sim. Rogério, né? Não foi a aula, né? Mas, nem o Windows também. Nem o Windows, isso. Mas... a minha frustração com o Delphi é porque não rodava no Linux também. eu fiquei com o Linux por muitos anos, assim, né? Então eu troquei mesmo ali e fiquei um usuário né? Parece droga agora, né? Fiquei um usuário de Linux. Sim. Mas enfim, então só pegando esse ponto, acho que voltando para Tecnoponto, tem esse ciclo ali. Tem Linux, Windows e Delphi ali, de programação. Sim. E aí tem o gancho, aí você pode seguir. Aí o gancho é porque depois que você vem dessa parte de aprendizagem, aí foi aquela fase que eu brinco ali no vídeo, que eu arrumei 3 empregos para você. Que eu coloquei primeiro você lá na Supnet, que é uma empresa de São Vicente, na parte de rede, aí você ficou um tempo lá. Sim. Aí depois você veio trabalhar comigo. Você foi o grande responsável em desmontar os servidores dentro do backsite e mover tudo para a nuvem. Sim. Você veio comigo nesse trabalho. E foi brilhante esse trabalho que você fez lá. E aí depois foi essa história que eu conto. Que eu tava... A gente vai falar sobre burnout hoje aqui, né? E aí naquele momento eu tava vivendo essa experiência, mas eu não sabia porque ninguém sabia o nome disso. Uhum. Então eu tava vivendo essa experiência de burnout, mas eu não tinha a menor noção de que aquilo existia. Foi quando eu falei que encontrei você no shopping. E eu não, assim, aqui na Tecnoponta, por exemplo, a gente tem muito esse negócio. Para deixar um treinamento na mão de alguém, você tem que confiar muito nessa pessoa, porque a gente tem uma reputação da escola. E aí eu lembro que quando eu passei por você assim, aí eu falei, ele dá. Aí o Luiz falou, pô, demorou 3 passos para poder fazer isso. E aí você entra na Tecnoponta no papel de professor. Mas assim, vamos lá. Agora eu dá por lapetina. Foi assim, foram 3 passos, mas foi correndo. A gente passa, cruza, daí a pouco vem alguém correndo atrás de mim, eu falo, cara, o que aconteceu? Tá tendo... vão me roubar aqui? Não. Era o Emerson correndo ali, ele foi 3 passos muito longos, assim, sim, ele teve que... Tive que recuperar. Não, mas é verdade, que naquele momento ali, eu tava tendo problemas de não conseguir lidar com a pressão que eu tava vivendo, de uma certa forma já com muitas coisas para tomar decisão, e aí quando eu passei por você, eu cumprimentei você, passei por você, fez assim, ó, esse eu consigo resolver, porque quando eu falei que eu ia parar de dar aula, eu dava todos os cursos de web, eu dava os cursos de Linux, e eu tava dando os cursos de gestão já, então sim, eram 14 treinamentos, imagina como eu tocava o backside. Então, quando eu falei que eu vou parar de dar aula, eu demorei para parar de dar aula, porque primeiro eu coloquei um professor capacitado para dar os cursos de web, até tem o depoimento dele falando, que foi o Rodrigo. Sim. Aí depois, eu não me lembro quem foi a pessoa que foi assumir os cursos de gestão, que era de Project, e as partes da área de gestão de projetos. E os de Linux, como é que eu consigo alguém? Essa era a questão. Entendeu? Sim. Quem eu consigo para poder assumir essa direção dos cursos de Linux da Tecnoponta. Então, na hora que eu já estava na busca, só que eu não estava na busca pensando em alguém. É que assim, eu precisava, já estava naquela fase de parar, e quando eu passei por você, eu falei, cara, ele consegue. E também, quantos anos você tinha? Tava com 18, 19. Quando você assumiu os cursos da Tecnoponta, de Linux?
Era? Por aí. Então, era... Não, acho que tinha um pouquinho 20, mais. 20. Acho que tinha uns 20 anos. 20. É porque eu tava com casamento marcado, eu tinha acabado de ficar noiva, alguma coisa assim, cara. Sim. Então, assim, eu tinha acabado de ficar noiva, acho. Sim, eu tava sim. com 20. Casei com 21, se não me engano. Corta essa parte, né? Senão isso vai dar treta no casamento. Sim. mas é isso, acho que eu tava com 20. Eu comecei a dar aula muito cedo, também fui aluno do Rogério também fui aluno do Lapetina. E comecei a dar aula com 23. Então, a gente tem esse momento certo ali. Eu acho que você foi o mais novo, começou depois. Porque eu era o mais novo, comecei com 23, deve ter começado com 21, 22. E aí você começou a dar aula. Quanto tempo você ficou dando aula aqui no Ponta? Eu dei aula, a última aula que eu dei na Tecnoponta foi 2015. Eu já tinha saído, já não estava mais morando no litoral, estava morando em Jundiaí. E de vez em... Aí, quando eu saí do litoral, eu ainda continuei dando algumas turmas, né? Porque eu já estava com poucas turmas, os cursos que eu já estava dando estava mais... O próprio Linux também já estava mais embaixo, bastante curso online já, bastante conteúdo, enfim, já estava dando uma... E eu estava com algumas outras turmas que aconteciam mais esporadicamente. Então, a cada 2, 3 meses tinha um treinamento, via e dava treinamento. Aí depois foi diminuindo. Aí eu lembro que... Aí depois chegou um momento, acho que 2014, aí eu falei pro Rogério, não dá mais agora, vamos, né, vou focar aqui na minha carreira, trabalho, etc. E aí também tem a questão a Patrícia ficar grávida, né, enfim. E aí eu falei, vou parar. E aí, de vez em quando... E aí Tecnoponto, porque de vez em quando acontece o que aconteceu alguns meses atrás, tipo o Emerson falando, puta, tem um treinamento aqui, tu não consegue dar. Então, e aí de vez em quando acontecia isso, né? E de vez em quando a Daniela, né, ela ligava e falava, cara, tem um treinamento aqui, tô sem professor, já tava certo, não sei o quê, tu não consegue dar. Aí de vez em quando eu falava, beleza, né? Aí então assim, eu acho que o último treinamento que eu dei, aí você pode buscar aí nos sistemas, bancos de dados, sim. Acho que foi 2015. Sim. 2015, né? Ficou bastante tempo também, né? Mas foi legal, assim, eu pela Tecnoponta, cara, assim, eu fui dar treinamento no Rio de Janeiro, dei treinamento lá pro pessoal da aeronáutica, né, no Rio de Janeiro, dei treinamento pro pessoal da Polícia Militar, em São Paulo. Cara, foi muito legal, assim, foi muitas experiências bacanas, assim, onde você vê, assim, valor, assim, sabe? Você fala, sim, puta, fiz a diferença. Por exemplo, um projeto de uso de Linux, que está até hoje na Polícia Militar, aqui em São Paulo, que eu falo, às vezes eu falo, puta, eu fiz parte, porque o pessoal, sim, que fez a V0 desse projeto lá, em 2009, 2010, foram todos meu aluno, que a polícia foi lá e fechou com a Tecnoponta uma turma lá, e eu dei treinamento. Então, tipo, cara, tem muitas coisas, muitas histórias legais. E outra coisa que eu acho, não sei se a gente vai falar ali, você coloca aqui, né, tipo, o Gustavo foi meu aluno, virou um monstro, cresceu, evoluiu. E isso eu entendo, assim, acho que você fala, puta, é legal você ver o quanto você fala, puta, foi meu aluno ali, lá atrás, né? E é muito legal porque eu vejo isso, cara. Eu vejo hoje tem um ex-aluno meu, o Leandro, cara, ele fez o curso comigo lá, ele era estagiário, cara, se não me engano, ele era estagiário na época, estava estudando, fazendo a faculdade. E há pouco tempo eu vim acompanhando ele pelo LinkedIn ali. Eu tava como gerente lá na UOL, né, no PagSeguro, se não me engano. E agora acabou de sair, foi para uma outra empresa com cargo mais executivo ali. Aí você vai olhando, você vê essas pessoas que você fala, puta, foi meu aluno ali, cara, é muito legal. É muito legal. Tem duas coisas aí, né? Tem o lado do carinho,
Porque, por exemplo, a gente lembra, você deve lembrar dos seus alunos perguntando coisas e você orientando, aquilo é muito gostoso, né? E tem um lado de você perceber o seguinte, assim, pô, faz sentido estar aqui, entendeu? Sim. Faz sentido. Olha que interessante, ó, eu dei aula durante 10 anos, eu treinei 3.000 pessoas. Aí eu saí em burnout. Não foi por conta das aulas, tá? Também eu tava dando aula pra cacete também, né? E eu também tava empreendendo ao mesmo tempo. E aí chegou uma hora que eu tive que decidir para que lado eu iria. E eu acho que eu fiz a decisão correta naquele momento. Fiquei 12 anos fora. Nesses 12 anos fora, eu fiquei com uma saudade imensa de dar aula. Se você for na minha sala, dentro do backsite, tem uma lousa dessa, tem uma mesa dessa, uma televisão dessa e uma lousa gigante. E eu treino os meus... Eu sou um líder que treina o tempo todo a minha equipe. Eu saí da Tecnoponta, mas a Tecnoponta não saiu de mim, entendeu? Então eu carreguei ela por onde eu fui. Então quando eu comprei a Tecnoponta que eu volto, eu voltei para poder arrumar a casa, organizar. Aí a casa agora tá arrumada, tá organizada, eu falei, eu vou voltar para a sala de aula, porque a necessidade, a vontade era tremenda de ajudar. Aí eu chego lá, a gente tem uma turma aqui da nossa ação social lá, que é a Tech, pô, são 50 crianças, porque já formou uma parte. Jovens de 17 a 22 anos de idade ali, tá naquela fase, bem que a fase que você talvez tenha chegado ali. E aí eu consigo identificar, falar, esse aqui é o Gustavo. Esse aqui, eu consigo identificar naqueles meninos, assim, os caras que eu já sei que vão voar, sabe? Aí é muito prazeroso. Por isso que a gente fala assim, ó, a gente criou esse cara, mas é porque tem os outros que estão chegando, é muito prazeroso, cara. Isso aí você vai ver. Daqui a pouco você tá novamente na sala de aula para poder compartilhar o teu conhecimento. Vamos lá. Eu vou... Uma questão foi, você falou, eu tô sempre liderando, ensinando. Cara, é incrível, assim. Se eu pegar quando eu saí e fui pra Tricai, lá em Jundiaí, eu tinha uma... Primeira coisa que eu pedi para ter perto, né? A gente já estava num ambiente open space e tal, então, né? Só as mesas e tal. Sim. E aí eu falei, cara, eu quero um flip chart, né? E aí eu tinha um flip chart atrás da minha cadeira e o meu time sentado ali do meu lado. Não tem jeito. E aí sempre que eu ia falar alguma coisa, começava alguma discussão, cara, eu não conseguia. Eu já ia pro flip chart. Ficava sentado? Oi? Não, em pé. Mas não tem como, então, é isso aí. A gente não deixa de ser. E a mesma coisa, e depois eu saio ali, isso foi lá em 2014 e tal, mas isso fica, né? Então, tipo, quando eu tava na Geru ali, um pouco antes da fusão ainda também, né? Porque a fusão veio na pandemia, né? Então depois pandemia ali, depois ficou todo mundo remoto. Mas na Geru ali, ainda antes da fusão, a mesma coisa. Ou eu ia pra sala de reunião, porque tinha lousa, eu falava, não, vamos pra sala de reunião. E pra poder desenhar ali, rabiscar. Olha eu aqui. Só eu sei o que tá dizendo. E depois, aí um dia eu achei lá um flip chart e falei, não, peraí, aqui, ó, catei o flip chart e coloquei ali do lado ali. Sim. Então você pegar ali, o pessoal que trabalhava comigo ali, é isso, cara, E o pessoal fala, e o legal é isso, o pessoal vem no WhatsApp e fala, puta, eu sinto falta, porque, como eu faço isso? Porque eu lembro quando você, né, quando tava trabalhando junto ali e tal, e você tava ali desenhando e tal. Aí quando vai pro online, o trabalho remoto, isso é um outro desafio pra mim também, que era, cara, eu queria desenhar, né, e aí não conseguia, né. É difícil liderar online, né? Exato, é um ponto que eu falo para todo mundo. É difícil liderar. Eu falo assim, até indo já pro lado de liderança, eu falo, quando você está trabalhando sozinho, né? no escritório, presencial com todo mundo, você conhece todo mundo. Então você chega na empresa, teu time está sentado ali, considerando que eu sempre chegava mais tarde, o time já tinha chegado. Então, sim. Mas você olha para a cara de cada um ali, você sabe quem tá num dia bom, quem não tá num dia ruim, sabe? Quem tá num dia ruim, sabe? Sim. E aí você já chega lá, pô, e aí, tudo bem? Né? Pô, não sei o quê, você já consegue, às vezes, conversar, ver se consegue ajudar, sabe? E, enfim. Sim. E no online, ele tem esse problema, assim, né? Você fala, cara, e agora? Fique todo mundo online aqui, no Slack da vida, por mensagem de texto,
e você abre uma sala no Google Meet ou no Zoom e a galera não abre a câmera, né? E, enfim, então é ruim, é difícil, né? Então, tipo, eu comecei a criar ferramentas e falar, peraí, deixa eu me expor, né? Tipo, pra ver se as pessoas se expõem, né? Então, tipo, então, quando as pessoas falavam, e aí, tá tudo bem e tal, não sei o quê, a pessoa, tá tudo bem, e você? Não, puta, hoje eu não tô legal, hoje eu não dormi bem, hoje, puta, tretei com a minha mulher, hoje eu... minha filha aqui fez uma aqui, tô de mau humor, sabe? Eu, tipo assim, não sei. E aí eu começava a abrir um pouco mais pra ver se, de novo, ali, meio que dar liderar por exemplo e ver se as pessoas falavam, sabe? É desafiador, né? Então foi isso, assim. Eu tô na... Você deve estar acompanhando o trabalho que eu tô fazendo, né? Em relação a treinar esses jovens e assim, porque assim, antes da gente mudar de assunto completamente, que eu quero falar sobre esporte contigo pra gente poder você me contar essa história nova sua, eu quero falar assim pra você, nós estamos à beira de um colapso da mão de obra de profissionais da área de tecnologia. Sim. E eu percebi, principalmente no backside, porque assim, a rotatividade começa a aumentar porque as empresas estão saindo no tapa, estão pagando alto pelo passe das pessoas, estão tirando dali e lá, e as pessoas estão começando a perceber que se não houver propósito para o que você está fazendo, não faz muito mais sentido. E eu, no começo, eu comecei a ficar chateado, falei, pô, você capacitou aquele profissional, ele foi embora, você capacitou aquele profissional, ele foi embora, depois eu percebi, eu falei, cara, ainda mais depois de ter vindo para Tecnoponta novamente, o meu negócio é produzir gente. O tempo todo foi. Entendeu? Então, quando essa ficha caiu, eu falei assim, o Backside é um excelente laboratório, é um lugar onde as pessoas... É uma empresa escola. A pessoa vai chegar lá e vai trabalhar e vai aprender muito. Todo mundo chega lá, aprende muito. Ninguém chega lá, vai aprender muito. Tá aqui no ponta, vai dar aquele pontapé inicial e o que eu puder acomodar lá no Backside eu vou fazer. Mas o nosso negócio é produzir gente. De conseguir retroalimentar esse negócio. E aí, o que eu queria ver contigo, assim, eu queria, primeiro, só que você mandasse um recado para os meus alunos, que são esses jovens que estão chegando, que também tem jovem, tem um pessoal de média, tem um pessoal que está trocando, por exemplo, quando você está indo para o esporte, porque você já ficou saturado dessa informação, tem gente que está saturado de outras e que quer encontrar na tecnologia, de repente, lugar para criar novamente. Eu queria um recadinho para eles. Vamos... Assim, para esse pessoal que está começando, acho que é estudar. Tem que ter essa questão de estudar, de não depender, saber que depende deles ali de estudar. Acho que a gente, quando eu falo depende deles, não num ponto... sabendo que cada um tem a sua dificuldade, tem as suas limitações e etc., mas que estudar é o caminho. Acho. Então, eles estão tendo a oportunidade de aprender, e então aproveitar e absorver conteúdo e seguir o máximo, estudar, dedicar, porque hoje a tecnologia é um meio de mudar a vida, né? Então, assim, de muitas pessoas. E uma outra coisa que eu falo as pessoas falam assim, muito, porque a tecnologia tá acabando com o emprego, né? Eu acho que a gente está passando por um momento onde isso parece ser verdade, né? Então, quando eu falo isso, você vai no McDonald's, você tem totens de autoatendimento. Um totem de autoatendimento tira emprego de quantos caixas, né? Você pega o Jerônimo, se não me engano, nem tem caixa mais, não tem, quer dizer, nunca teve, já nasceu com o conceito de autoatendimento, né? Então você vai vindo a tecnologia indo sempre para o caminho, né? E quando a gente fala de empresas, startups, a gente sempre fala o segredo de uma startup é escalar com tecnologia e não com pessoas, né? Então, tipo, esse vai vindo o segredo. Aí quando você fala isso, você fala, pô, então cadê o emprego, né? Mas quando a gente fala de escalar com tecnologia, a tecnologia ela precisa de pessoas para ser criada. Então, eu só acho que os empregos vão continuar existindo, a gente já tem aí notícias, né, várias fontes de, porque até 2015 vai faltar, precisa de não sei quantos profissionais, não sei quantos profissionais. O número que eu vi do presidente da Dell comentando foi, que eu até divulgo bastante isso, foi até 2025, 725 mil pessoas, vagas não ocupadas. Então assim,
Então, assim, tem emprego. Quer dizer, vai ter emprego. Só que na tecnologia... melhores até. E aí, melhores. Então, o que eu falo, acho que a gente tem... passando por um momento de transição de geração, assim. Sim. Então, se a gente pegar algumas gerações atrás ali, quando até um pouco antes da minha, talvez mais na sua, a gente tinha muita geração do tipo, vai fazer Senai. Sim, né? sim, vai fazer Senai porque você vai trabalhar. O emprego é fábrica, é fabril, é chão fabril, sabe? Era na época do finalzinho da Revolução Industrial, causou essa imagem. Então você tinha isso. Então por muito tempo você tinha aqui no ABC, aqui nós somos em São Paulo, mas eu estou morando no ABC, mas sim. Você pega ali no ABC, o Senai é muito forte, as fábricas, né, metalúrgicas e etc. Mas eu acho que o caminho tá mudando. Então, assim, ao invés de falar vai fazer Senai, vai fazer curso de tecnologia. Sim. Entendeu? Sim. Muda só o trabalho. A questão, só que aí tem um desafio, que talvez o trabalho de chão de fábrica, ele talvez seja mais fácil de aprender e de executar do que um trabalho, talvez, de tecnologia. Sim. Questão não de conhecimento, mas questão é mais difícil a aprendizagem. Talvez nem todo mundo vai ter a habilidade. Acho que é mais fácil você ter a habilidade do chão de fábrica do que a habilidade da tecnologia, assim. Ó, eu vou mais além em relação a isso aí, Gustavo. Vou falar pra você. É uma questão... Não vou falar que é filosófica ou romântica, mas é assim. Hoje todo mundo tem um telefone celular e todo mundo tem lá, por exemplo, como a gente falou lá, um LinkedIn, um Instagram, um Facebook, alguns aí já estão lá com TikTok e etc. Todo mundo tem essas coisas aí, certo? A questão a gente tem essas tecnologias e as tecnologias não são do Brasil. Então, se a gente não criar um exército de programadores, se a gente não reagir, nós vamos trocar espelho por banana novamente, entendeu? Sim, então, mas... enquanto a gente está reclamando que não tem empregos, todas essas áreas de empregos estão. Então, o brasileiro tem que reagir em relação a isso. Eu estou de verdade aqui com uma missão de formar um exército de desenvolvedores e de gente da área de tecnologia para socorrer o empreendedor. Por que não nasce aqui no Brasil as novas plataformas que vão de repente ser vendidas para o mundo inteiro? Por que a gente está refém sempre dos mesmos lugares, entendeu? Então, se a gente parar para pensar desse jeito, tem um mundo inteiro de oportunidade na área de tecnologia. A gente poder estar criando tecnologia para qualquer país. Então, eu acho que nós temos esse negócio. E o nosso jovem, vou falar para você assim, o nosso jovem não sabe trocar a corrente da bicicleta, mas sabe mexer no iPhone. Então, entendeu? É outra geração. Por isso, eu ia falar. Então, essa parte da indústria já não é mais como era antes. Então, eu ia falar, hoje acho que a gente está nessa fase de transição. Por isso que eu falei, acho que a gente está nessa fase de transição, de geração e de, talvez ali da era, né, fabril para tecnologia e etc. Mas, e aí o exemplo que ia dar é isso. Ontem, por exemplo, eu estava, talvez para as crianças que estão agora, vai ser diferente daqui a alguns anos. Sim. Então eu estava brincando com a Helena, né, com a minha filha, de forca, né, e aí ela fez lá os tracinhos, e aí para ela, dentro dos tracinhos, poderia conter um emoji. Entendeu? Já tá naturalizado o Unicode, sabe? Sim. Tipo, a gente era ASCII, nessa época a gente só sabia o abecedário e letras, já tá naturalizado que o emoji é uma forma de comunicação ali. Sim. E por que não pode estar um coração num tracinho da forca? Sim. Então, tipo, pra uma criança que já enxerga dessa forma, né, tipo, já mostra a mudança que a gente tá de era. E aí, só voltando, falar né, você falou para mandar um recado lá pros alunos. Cara, assim, tem acho que você vai mostrar aí, mas vamos lá. Teve um papo que eu fui bater com o pessoal da Buzzertech, né, que é uma palestra que eu já tenho dado há bastante tempo, né,
e que fala sobre que é problemas, OBA, né? Sim. Onde a gente fala exatamente isso, né? Que problemas são oportunidades para a gente crescer, evoluir, fazer outras coisas. E, enfim, acho que a gente pode marcar e eu ir fazer esse mesmo papo com eles. Acho que seria super bacana. E aí você falou de dar aula. Cara, desde que eu parei de dar aula, eu sempre falo que eu quero voltar a dar aula. Então, assim, eu nunca pensei em... Só que eu tenho a questão hoje, assim... a minha vontade está um pouco do que você tem executado hoje. Você está executando um pouco... Você está executando um pouco da minha vontade, que é formar pessoas, adolescentes, pessoas, talvez não só adolescentes, mas também formar pessoas negras, ou não só negras, mas questão de periferia, que não tem poder aquisitivo, enfim. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu tenho tentado já há um tempo, só que aí entra trabalho, família, esporte, aquela equação que a gente tem que entrar, mas tenho bastante vontade de voltar a dar treinamentos e muito também treinamento para esse tipo de público. Eu vou falar para você que é mais rentável para mim do que para eles, assim. É mais... Sim. Faz mais bem para mim do que para eles. Então, eu acho que a questão do... Eu tenho uma necessidade, eu sinto a necessidade de que o conhecimento que eu tenho, cara, não tem que ficar só para mim. Exatamente. Entendeu? Eu tenho que levar isso. Por isso que eu gosto, tipo, de falar, de levar, de conversar, de pegar, de formar, assim, de contratar gente também sem experiência para formar. Porque eu acho, cara, é isso. A gente tem que... Nosso conhecimento, se ficar com a gente amanhã morreu e acabou o nosso conhecimento, sabe? Então, tipo, acho que esse que é a questão. Então, é isso. Acho que dar aula vai acontecer em breve. Em breve vai acontecer. Gustavo, a gente já tá chegando no final do nosso tempo já. Eu vou colocar as fotos que você trouxe para poder você comentar um pouquinho sobre ela, tá bom? Tá bom. Essa aqui foi a que você acabou de dizer, né? Sim, essa daí foi onde fui lá conversar com o pessoal da Boozer Tech. Deixa eu verificar que eu já tenho aqui algumas outras fotos. E agora, esse novo universo aqui do Gustavo. Cara, esse novo universo é o Gustavo que, durante a pandemia, ficou em casa, começou a ter mais contato com a filha, começou a se incomodar em não conseguir ter disposição, né? E aí eu tava... Aí, o Gustavo que todo mundo conhece, o Gustavo Monstro lá da Tecnoponta, já era um Gustavo obeso ali, na época eu devia ter, sei lá, uns 120 quilos, 115 quilos. E aí na pandemia eu cheguei... Eu entrei, não sei se eu engordei muito na pandemia, mas engordei, mas eu cheguei a 165 quilos. Caraca! E aí eu decidi, falei, cara, não, eu vou fazer bariátrica. E assim, já era um movimento que eu tinha tentado, eu iniciei o processo dos exames para fazer bariátrica. Eu comecei em 2015, depois eu comecei em 2017, depois eu comecei de novo em 2018, mas nunca tomava coragem e tal. Eu falava, não, eu consigo, não vou fazer. Enfim, aí na pandemia eu falei, não, eu vou fazer a bariátrica, fui, e aí fiz a bariátrica, emagreci, e aí entra a questão de eu conhecer acho que uma questão de eu renascer, acho que uma redescoberta ali de disposição, sabe? De, cara, você não conseguia chegar em casa, a casa que eu tô morando tem o subsolo, o térreo e mais um. Cara, você chegava, parava o carro no subsolo, você não conseguia chegar no segundo piso sem estar ofegante, sabe? E aí você chega num nível, você fala, puta, agora eu consigo subir, descer, brincar, correr com a filha, e tem outra disposição. E aí entra a questão do não quero voltar a ser obeso, preciso mudar a mente. E aí eu começo
E eu sempre gostei de esporte lá na adolescência e tal, enfim. E eu falei, não, eu vou correr, eu vou começar a correr, sempre foi uma coisa que eu quis. E aí eu começo a correr. E aí tem uma outra questão que a corrida traz, que é a liberação de dopamina e essas coisas, e aí você acaba viciando. Sim, né? Eu vi aqui, você tem... Você me mandou muito material, eu dei uma selecionada aí alguns, porque eu queria só tirar algumas informações. Essa parte da corrida você acabou de explicar, eu não sabia que você tinha feito a bariátrica. Sim. Eu também não te vi com 160 quilos, né? Não. Eu te vi... Você era gordinho, mas não era... eu podia ter mandado depois, eu mando. Você coloca lá, no recorte você foi. Eu mando a foto do antes e depois. Antes e depois. Eu teneu uma foto que eu fiz agora, eu cheguei a fazer um antes e depois, mas eu não publiquei nas redes sociais, eu ia publicar. Que é exatamente no mesmo local. É uma foto que eu tirei em Poços de Calda, em 2015, e agora eu tirei ela agora no começo desse ano. Assim, então tem um antes e depois no mesmo local, que é lá na Cachoeira, lá no Véu de Noiva. Lá. E aí tá pedalando também? Tá então, fazendo triatlon? Agora fomos pro triatlon. Eu tô inscrito no meio Ironman de Floripa 2023. Né? Então, agora eu tô treinando pra ter que chegar a concluir lá, né? São 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bicicleta e uma meia maratona na sequência. Então, tá fácil. É isso. Mas, você me mandou vários... Mandei. Como que é o nome disso aqui? Isso aí é os números de peito. Não, eu sei. Então, número de peito o nome? Número de peito, Você me mandou muitos, eu não sabia qual que eu selecionava. Você tem aqui uma grande história em relação a isso. Pelo que eu vi aqui, você já tá há um certo tempo. Quanto tempo você já tá fazendo isso? Então, 1 ano. 1 ano? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Tudo que eu vi aqui foi 1 ano? De 1 ano. Na verdade, completa 1 ano agora em novembro. Gente, é isso aí, ó, Gustavo Litt. Você é um monstro. Eu publiquei um Reels, aí eu vou falar agora, eu vou juntar o esporte com empreendedorismo, estudo, trabalho, acho que tem uma coisa assim que você vê no esporte, que é a evolução dos segundos ou dos milissegundos, né? Quando você vê hoje um nadador, vou pegar a natação mesmo, que ela é bem... Você vê que o que define o primeiro para o segundo lugar são milissegundos. Sim. É uma batida de mão e que muda, são milissegundos, não é segundo. Ninguém vai lembrar do outro. Né? E quando você vê recordes, quebra de recordes mundiais, são milissegundos também, assim, sabe? E vai. E quando eu comecei a correr, o meu primeiro treinador, né, ele falou assim pra mim, não, porque você vai correr agora, você vai correr a 6 minutos por quilômetro, né? Você vai fazer um pace de 6, e depois você vai evoluindo, 1 segundo. E aí na minha cabeça, aquela conversa, eu falei, 1 segundo a cada mês, assim, nada, o negócio E eu brincava com ele, eu falava, que caveira, e a cada treino que eu ia fazer, eu, tipo, ia... E aí chegou um momento, né, que eu não consegui mais evoluir como eu estava evoluindo, assim. Mas não significa que eu não estava evoluindo, eu estava evoluindo 1 segundo, milissegundos, etc. E aí, com o exercício que... E você só consegue, nesse momento no esporte, você só consegue evolução se você tiver disciplina, constância, sabe? E para poder ir treinar. Você não acorda todo dia, né? Isso é o que você mais vê quando você começa a ver lá os videozinhos de corredor no Instagram, né? Nos Reels lá da vida. Sim. Você não acorda todo dia motivado para ir treinar, sabe? Então, mas você tem a disciplina de falar, eu vou treinar, eu vou executar. Treina todo dia. Eu tenho uma meta, sim. E aí você começa a ligar uma chave se eu quero evoluir profissionalmente também, não é todo dia talvez que eu esteja disposto a aprender, a estudar, mas entra a questão da disciplina, né? Sim. Você fala, cara, eu vou ter um tempo para
estudar, eu vou ter um tempo para me atualizar. E a mesma questão de... Hoje a gente tem uma geração muito, e principalmente na tecnologia, que quer começar num dia e no outro dia, tipo, já tá ganhando 15 mil reais. Né? Eles querem usar a tecnologia ou então se aproveitar da tecnologia, mas não querem aprender a construir do zero. E não quer entender que tem um processo, sabe? Então, existe um tempo para chegar aonde você quer. E aí, se você corta... E aí eu acho que a questão é, no esporte, o que você vai aprender é que se você corta algumas etapas, você quebra lá na frente. Entendeu? E eu acho que na tecnologia, e qualquer na área de trabalho, entendeu? Você também quebra. Então, tipo, se você for você chegar muito rápido para ser um gestor, sem ter sido por um tempo gerido, né? Você não vai saber ser um bom gestor, talvez. Entendeu? Você vai ter dificuldade. Então... Aí a tua ideia é começar a misturar essas informações e gerar alguma coisa em relação a essa mistura, né? Talvez. Gustavo, a ideia é essa. Como fazer é um desafio. Mas... Bom, é esse desafio aí que a gente vai falar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô muito feliz que você tá aqui. De verdade, por 2 motivos. Primeiro que eu tô tentando trazer você, já vai fazer uma cara já. E segundo que essa conversa nossa deu pra perceber 2 coisas. Que você vai voltar mais vezes... Porque a gente vai falar sobre muitas coisas aqui e que se Deus quiser, em breve, você também vai estar comigo me ajudando nessa missão aí de treinar esses jovens e fazer essa revolução que o Brasil está precisando mesmo de gente capacitada nessa área. Sim, com certeza. Eu agradeço imensamente a tua presença e espero que você retorne aqui em breve. Vamos retornar. Eu também estou bastante feliz, assim, acho que pelo convite, realmente rolou várias vezes. Agora deu. E agradeço por estar aqui de novo, tá dentro da Tecnoponta, e vamos marcar lá a conversa com a garotada, vamos marcar outro papo aqui e vamos em frente. Bom, gente, agora aproveitando que ele já falou vamos em frente por mim, então eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai daqui pra frente fazer os papos de ponta sempre voltado na área de tecnologia, sempre a gente vai estar trazendo alguém e a gente vai conversar sobre isso, seja com quem for. A gente vai falar da influência da tecnologia na vida das pessoas e como a gente pode contribuir para isso, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado, vamos em frente. Até mais.